Oi, tudo bem? Meu nome é JC Martins e eu sou o autor de O Mundo dos Animanos. Recentemente aqui no meu canal eu comecei a produzir um audiolivro baseado nos primeiros rascunhos que eu escrevi. E para você saber do que se trata O Mundo dos Animanos, basicamente é uma narrativa que mistura ficção científica, terror e suspense, e é voltada estritamente a um público jovem e jovem adulto. Na história, uma instituição formada por cientistas com ideais maquiavélicos cria um projeto secreto e completamente contraditório envolvendo crianças em situação vulnerável, crianças essas que são feitas de cobaias para experimentos com a mistura de DNA de animais e assim surgindo mutantes. Esses mutantes que, quando liberados para a zona verde da cidade onde toda essa situação se passa, começam a formar uma sociedade regida por regras. A narrativa, a todo instante, faz o leitor questionar sobre o que de fato é considerado um monstro na sociedade. Se seriam criaturas com garras e presas, ou se seria algo mais simples ou até mais inofensivo, como a nossa própria raça, por exemplo. Neste vídeo eu vou explicar bem de forma resumida os principais componentes que compõem o universo dos Animanos e forma esse universo. O e-book ainda está para lançar, então fique ligado, tá? Se quiser você já pode se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações, deixar sua curtida, compartilhar, comentar. Tudo isso me ajuda. Como eu disse aqui ainda agora para vocês, em um mundo de Animanos, em um mundo dos Animanos, existe a tal organização, uma instituição, disfarçada de instituição no caso, formada pelos tais cientistas. O nome dessa instituição é Finley Becker. Eu vou até deixar o nome aqui para ficar de cor na memória de vocês. Por quem foi fundada a Finley Becker? Finley Becker foi fundada por uma figura misteriosa, quase lendária. Rola muito a questão de existiu ou não existiu essa figura. Trata-se da figura do Doutor Nulo, que muitos consideram que seria Ezaquiel Nulo, seu nome completo. Nulo, no conceito e na tradução geral que tem na nossa língua portuguesa, é basicamente aquilo que não existe. Algo que não existe no nosso mundo. O que inclusive é até um tanto fascinante, na minha opinião. Não sei quanto a vocês. Mas o fato é, foi fundada por esse homem, aparentemente homem, E desde os anos 80 para os anos 90 em diante, a Finley Becker, atendendo por uma falsa clínica para pessoas em situação vulnerável e com problemas mentais graves, começou a fazer seus experimentos envolvendo a hibridização através de métodos ilegais e antiéticos para construir armas de guerra. Inicialmente, a chave, a receita para todos esses experimentos envolvia uma planta verde com o nome científico que vai estar aqui na descrição. Essa planta, o que tem de tão especial nela? Ela é capaz de que, quando consumida através de bebida líquida ou de qualquer fator, até mesmo como algo comestível, começa a despertar dentro do consumidor efeitos colaterais irreversíveis, como por exemplo, basicamente a ampliação de membros, o surgimento de uma força e de uma agitação sobrenatural. Entretanto, o ponto mais forte dessa planta está no fato de que ela é capaz de perturbar mentalmente a pessoa que a consome. As primeiras cobaias que em Finley Becker eram vistas como pacientes,
até o período da década de 90, não havia nada envolvendo crianças ou qualquer que fossem os fatores. Havia ali voluntários, pessoas que estavam assim em regime fechado, em presídios, sabe? Enfim, adultos, pessoas que estavam lá de alguma maneira. Esses pacientes barra cobaias, ao terem a Anaris, que é o nome da planta, implementada em seus corpos, começaram a sofrer efeitos que os deixaram em condições assim, além de irreversíveis, condições que eram horríveis. Eles estavam completamente incapazes de se moverem, de falar, e alguns até faleceram no processo. A Anaris tinha efeitos muito fortes para um ser humano aguentar. Foi então que, em um acidente, enquanto um dos funcionários da Fenribeck estava coletando a planta, ele acabou se deparando com algum predador no meio do caminho, e no confronto com esse predador, o sangue, algumas gotículas de sangue do animal acabaram atingindo a planta. E possivelmente o funcionário, sem perceber, levou essa planta consigo. E então o paciente que a consumiu, automaticamente em poucos dias, começou a, além de sofrer os efeitos colaterais da planta, começou também a sofrer uma espécie de mutação. Seu corpo já não era mais algo assim mundano, era algo completamente que desafiava as leis da física, da química e da biologia. A planta naquele momento estava transformando o ser humano em uma espécie de criatura, uma espécie de algo próximo de um monstro, vamos assim dizer. Esse monstro que era metade humano e metade alguma coisa. E foi a partir daí que o pessoal da Fenribeck viu a sua chance de criar uma raça de super seres. Então, chegando nos anos 2000, é aí que começa a etapa onde eles começaram a perseguir e a manipular algumas crianças. Famílias, sejam pais ou mães, isso não chega nem a ser algo que está só na ficção. Isso é algo que ocorre muito, seja na zona periférica ou até mesmo em lugares mais profundos, como por exemplo na Deep Web, que existem muitos casos de pais que chegam a vender seus próprios filhos para alguns fins. Tudo isso em troca de dinheiro ou para o pagamento de dívidas. Na zona periférica, por exemplo, algumas mães já foram vistas vendendo seus filhos ou parentes, sabe? Inclusive até pais vendendo suas próprias filhas para traficantes, numa maneira de quitar dívidas com agiotas e o tráfico. E na Fenribeck, o que ocorre é assim: os pais vendiam essas crianças, às vezes porque simplesmente não viam mais condições de cuidar de seus filhos, ou porque simplesmente, vai entender, né, por N fatores, venderam os seus filhos, e isso é algo abordado na narrativa. Isso é abordado e é mostrado os impactos que alguns dos mutantes tiveram ao longo da vida com essa decisão dos pais. Em resumo, muitos tidos pais, entre aspas, praticam esse tipo de ato. E foi dessa maneira que a Fenribeck começou a ter suas cobaias. E não eram muitas cobaias, eram milhares de cobaias. Fora que eram, assim, por serem menores, eram pessoas que precisavam de certo tutor, né? E fora que algumas dessas crianças, como eu tinha dito, estavam em situação vulnerável. Algumas delas eram órfãs, moravam em zonas de classe baixa, outras basicamente viviam na rua. E foi assim que foram chegando. E daí começaram a surgir os tais anihumanos, que inclusive eu vou falar mais a respeito deles agora. Os anihumanos são seres antropomórficos que se dividem entre répteis, caninos, felinos, roedores e demais espécies, como marsupiais e aves. Suas habilidades variam. Um canino, por exemplo, como lobos ou coiotes, que inclusive é a espécie do protagonista, são capazes de farejar a longa distância, saber quando alguém está mentindo. Os felinos possuem
excelentes atributos no combate corpo a corpo, possuem garras e presas bem afiadas. Os ratos, por exemplo, incluídos roedores, né, como gambás, camundongos, enfim, são capazes de serem mais ágeis, mais inteligentes, porém são fracos, né? Fora que também não possuem os melhores instintos e as melhores condições para sobreviver em um mundo tão hostil. E por assim vai. Os répteis, por exemplo, conseguem nadar, respirar embaixo d'água. As aves, como pássaros, gaivotas e afins, conseguem voar e também possuem uma visão de longo alcance surpreendente. O fato é, o corpo de um animal humano é um mistério. Não se sabe o quão são impenetráveis, não se sabe como que de fato é o organismo, se, por exemplo, 70% é de fato humano, ou se 40% seria de um animal, ou se haveria pelo menos um equilíbrio, tipo 50% humano e 50% de animal, entende? É até um tanto estranho, porque nós seres humanos também somos animais. O fato é, o corpo deles é complexo. E isso foi uma decisão minha. Eu automaticamente deixei assim, no imaginário dos leitores, né? E isso é até que é algo que eu brinco na narrativa. Os personagens constantemente se perguntam, como que meu corpo funciona, como que, sei lá, eu consigo correr, e até quanto tempo eu consigo correr sem respirar. São coisas assim, basicamente é uma jornada inteira de autodescoberta sobre o corpo. Agora que eu já expliquei a instituição, a criação dos mutantes, eu acho que é hora de eu falar o lugar onde basicamente é o centro de toda essa história. Basicamente não é exatamente um lugar, é como se fosse uma parte de um lugar. Mas assim, essa parte é tão marcante, tão especial, que chega a ser algo que tipo, é tratado à parte. Em O Mundo dos Animanos, é apresentado uma pacata cidade, localizada no interior da Paraíba. Porém, assim, como a maioria de toda a cidade do interior, né, ou município, não sei como você que está aí do outro lado conhece, né? Alguns chamam de município, outros dizem que é uma cidade no interior, enfim. O fato é uma cidade pequena, com altos índices de fraco desenvolvimento humano, de violência e, é claro, de desaparecimento, sobretudo de menores. E se você prestou atenção no primeiro ponto desse vídeo, e que eu estava explicando sobre a Fairey Becker, vai entender por que há tantos menores desaparecendo em Potásia. Esse é o nome da cidade, Potásia. E tudo que eu posso dizer por enquanto, para não informar demais, né, ainda mais porque eu ainda estou na fase de lançamento até do e-book, mas o fato é, Potásia foi fundada por um químico. É tudo que eu posso dizer por enquanto. Além de Potásia, existe também a sua Zona Verde. Assim como boa parte das grandes cidades possuem as zonas verdes, que se você tiver interpretado bem, deve saber que eu estou me referindo às florestas, né? Que inclusive, nossa, estão sendo muito desmatadas ultimamente. É impressionante o tanto de desmatamento, mas o fato é, há essa zona verde no meio de Potásia. E o nome dessa zona verde é Comadre Fulozinha. Comadre Fulozinha, esse é o nome. O trocadilho de comadre foi um erro proposital, inclusive. E é justamente nessa vasta floresta onde os animanos estão abrigados. Se isso seria algum projeto ou algum plano oculto da Fairey Becker em manter esses mutantes, que basicamente eram cobaias, longe da clínica, isso é um mistério que vai ser aprofundado futuramente nas continuações de O Mundo dos Animanos. Sim, porque vai ter continuação. E basicamente o que eu posso dizer sobre Comadre Fulozinha? Bom, é uma vasta floresta, mas é um local assim, sabe aquelas florestas sombrias, onde você brinca, dizendo que, ei Enzo, não vai para aquela zona porque é ali onde mora o bicho-papão. É ali onde está, por exemplo, o menino que derrotou o velho do saco. É ali que mora Papai Noel, só que ele não é tão bonzinho como você pensa. Então, é tipo esses lugares.
E assim, algumas pessoas, turistas, caçadores, aventureiros, sim, eu sei que a caça é ilegal no nosso país, mas vocês sabem como são as pessoas, né? Sempre atrás de cobiça. Então, basicamente, é uma área pouco visitada, porém, as pessoas que entram, os humanos no caso, nunca mais voltam. Isso porque é justamente nessa área onde os animanos estão. E eles costumam ser muito hostis com a presença de humanos, sobretudo de adultos, em razão dos traumas que tiveram na infância, seja com os cientistas ou com pais abusivos. Outro tema que é constante no mundo dos animanos. E o que eu posso dizer a mais sobre o Mário Fulozinha e os animanos? Em O Mundo dos Animanos, dá para perceber que existem classes. Classes assim, que são comuns em jogos de RPG, inclusive. Vão desde os caçadores de recompensas, até os saqueadores, os viajantes, ou até os habitantes, que são como aldeões. Fora também os guerreiros, que desenvolveram habilidades com armas e táticas de guerra. E no meio de todo esse cenário, existe um evento que foi importante para a construção de toda a sociedade dos animanos. Nos primeiros anos, inclusive antes até mesmo dos eventos do livro, existia uma comunidade. Comunidade essa formada por todas as espécies possíveis. Lobos, gatos, ratos, todos os tipos de animanos presentes. Trabalhavam em colaboração, quase como se fosse uma vila mesmo, algo próximo de um país. Porém, o que foi que aconteceu? Aonde existe paz, vai haver guerras, correto? E foi mais ou menos isso que aconteceu. E como foi que essa guerra começou? Uma tragédia. Em uma comunidade conhecida como Kaline, havia dois líderes. Dois líderes estes que eram irmãos, apesar de um ser completamente diferente do outro. Ravi Amonteiro e Richard Amonteiro. Estes eram os nomes. Ravi Amonteiro era um lobo cinza, o mais forte dos lobos. Ele era 2 anos mais velho que Richard. Inclusive, os dois são considerados os primeiros mutantes a atingir a idade adulta, que é a partir dos 18 anos. Richard tinha 18 anos e Ravi tinha 21 anos. Eu acabei de dizer que ele era 2 anos mais velho, mas... enfim, confundi. Ele, no caso, era 3 anos mais velho, Ravi. Mas o que foi que aconteceu? Bom, eu não sei se você desconfiou que ocorreu alguma rivalidade entre irmãos, seja por alguma criatura híbrida e tal. Eu sei que isso seria legal, que isso é uma tendência, sabe? Ver triângulo amoroso, ainda mais em histórias de distopia para jovens, eu sei, mas eu não quis ir por esse caminho. A real é que, de alguma maneira, Ravi foi assassinado. E o ponto é, em Kaline, mais precisamente, na base, na comunidade, onde todos os membros dessa nação viviam, havia uma série de constantes divergências entre lobos e demais gatos. Fossem taninos contra guepardos, leopardos contra coiotes, enfim, o fato é, a famosa história, cães e gatos não se davam bem. E assim, por mais que Kaline não fosse composta somente por caninos e felinos, tanto é que havia outras espécies. O fato é, os lobos e os grandes gatos comandavam tudo ali dentro. Porém, o preconceito era muito grande, fosse partindo dos próprios gatos ou dos próprios cães e seus primos. E foi então que, com a morte de Ravi, um lobo, e visto como uma figura marcante, não só pelos próprios felinos, mas principalmente pelos caninos, o seu assassinato, em que até hoje não foi descoberto o autor, despertou uma revolta entre os caninos. E foi nesse momento que começou a surgir uma anarquia entre os caninos. E essa anarquia, como toda anarquia, queria tirar o poder da mão dos grandes gatos.
E se levarmos em conta que Richard Amonteiro, irmão de Ravi, que no caso é um leão, ou seja, ele pertencia a uma espécie assim de raça diferente, porém seu irmão pertencia à raça opositora. Ele se viu em um completo conflito, porém ele obviamente escolheu defender os que eram da sua espécie. Pois se levarmos em conta, possivelmente seu irmão faria o mesmo. E nisso surgiu a famosa Guerra de Kaline, onde lobos, coiotes, raposas e demais contra guepardos, leopardos e os tigres, que a propósito, os tigres foram extintos no universo dos animanos. Basicamente não há tigres no universo do mundo dos animanos. Eu sei muito bem que você deve estar se perguntando como que há uma diversidade de espécimes ou de espécies diferentes, ainda mais porque essa história toda é situada no Brasil. Isso eu vou deixar claro. Você deve se perguntar como que há essa vasta raridade, né? Essa lista de espécies diferentes. Um lobo-guará antropomórfico convivendo no mesmo espaço com um elefante africano, por exemplo. Bom, eu sempre gosto de reforçar que tudo isso vai ser explicado com calma. Isso não são erros ou brechas propositais. Quer dizer, são propositais, mas é por um bem maior. Porém, a minha sugestão para que vocês pensem no momento é imaginar que a Fanny Becker é uma líder no tráfico de animais, que inclusive é outra realidade no nosso país. Não é porque é só ficção que não quer dizer que ocorra em nosso mundo, ok? O tráfico de animais, de crianças, enfim, é muito grande em nosso país, ok? Então nós tivemos essa guerra, a tal Guerra de Kaline. E qual foi o resultado dessa guerra? Basicamente ocorreu consequências para ambos os lados, tanto para os cães quanto para os gatos. E nisso que foi que aconteceu? Cada grupo ali seguiu o seu próprio caminho, pois a guerra meio que assim terminou em empate, mas parece que no mundo da estratégia militar, quando uma guerra termina em empate é porque não foi terminada. Basta só vocês observarem o que está acontecendo na Coreia até hoje, por exemplo. A guerra da Coreia não acabou. Para muitos, né? Muitos interpretam que a guerra da Coreia continua até hoje. Seja com armas, que não é mais o caso, seja em uma corrida militar ou no avanço de tecnologias. Aí o fato é, cada grupo se separou. Nisso surgiu a Irmandade Canina e a Irmandade Felina. O próprio nome está dizendo. Irmandade Canina, formada exclusivamente pelos caninos. Irmandade Felina, formada somente pelos felinos e grandes gatos. E o que separa esses dois grupos? Bom, a principal diferença é que a Irmandade Canina vai para um lado mais de supremacia, quase parecido com o que o terceiro Reich, sabe? O do bigodinho, tentava praticar. Enquanto que a Irmandade Felina é mais assim, um tanto tranquila, eu posso dizer. Eu digo entre aspas tranquila, porque a Irmandade Felina ainda tem seus podres, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o fato é, existe essa rivalidade constante entre cães e gatos. Isso também é algo que é pontuado na narrativa que eu estou apresentando para vocês, seja no audiolivro, seja no e-book, seja no futuro livro físico que eu vou apresentar para vocês. E agora eu vou para um ponto que assim define meio que todo o alicerce desse universo. Após os eventos de A Guerra de Kaline, onde surgiram dois grandes grupos, a partir daí em diante só foi surgindo mais e mais grupos, chegando ao ponto de surgirem facções e gangues. Exato, gangues de mutantes que não gostam de seguir nenhuma regra. E falando em regra, é aqui que entra o código de conduta dos animanos. Richard Amonteiro, depois de ver todo o desastre que ocorreu com a grande formação, ele decidiu então criar sua Pedra de Amonteiro. Amonteiro, que inclusive era o sobrenome de Richard e de seu irmão assassinado. E o que há nessa pedra? Da mesma maneira que existe na Bíblia, né? Existe para os animanos essa tal Pedra de Amonteiro. E o que essa pedra estabelece? Estabelece as regras.
Regra essas que incluem sempre colaborar com os seus amigos do seu grupo, que é quase como se fossem irmãos. Em um duelo, por exemplo, jamais recusar, ser fiel e submisso ao líder do seu grupo, quase como se fosse uma relação um tanto absolutista entre reis e seus servos. Entre outras regras, havia, por exemplo, que era proibido a prática de canibalismo entre os animanos, fora que havia uma regra crucial, que é, por exemplo, quando em contato com seres humanos, eles deveriam, de toda maneira, aniquilar esses humanos, pois a existência dos animanos, que é desconhecida pela nossa raça no universo do mundo dos animanos, é algo que tem que ser mantida sigilosa ao extremo. Tirando isso, existe outra regra que é crucial. Até o momento, eu não descrevi em nenhum momento relações de mutantes com humanos. Mas logo na Pedra de Amonteiro, como se o próprio Richard estivesse prevendo que isso aconteceria em algum momento, estabeleceu que o contato entre humanos e mutantes era estritamente proibido. Já havia sido estabelecido a atitude que um humano deveria tomar ao se encontrar com um humano, e agora ele estabeleceu essa, que inclusive criou até 2 regras. E a regra é: jamais ter relacionamentos amorosos com seres humanos, fossem afetivos ou até inclusive. E a outra regra basicamente é não esquecer a penúltima regra. Que a penúltima regra era o quê? Não se relacionar amorosamente com seres humanos. Isso é algo que, tipo, os animanos não podem quebrar de jeito nenhum. Bom, gente, é isso, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você que assistiu até o fim esteja entusiasmado ou ansioso / ansiosa para conhecer mais do universo dos humanos e ler os livros. Seu apoio me ajuda muito, ok? Então, obrigado e até a próxima.